E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área. Hoje com um convidado, assim, interestadual, diretamente da Amazônia, gente. Eu trouxe aqui a pessoa no laço, passando por Jundiaí, a gente laça as pessoas e traz aqui para o estúdio para a gente conversar, para a gente saber quem vive na Amazônia, do que se alimentam, como se reproduzem. André Menezes Viana comigo hoje. Ele que é... Eu até peguei uma colinha aqui, porque, né, a gente vai no Lattes e aí é muita coisa, né? Mas ele é mestre em ciências de florestas tropicais, também graduado em engenharia florestal. E você trabalha em Manaus. Bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo espaço para divulgar um pouco do nosso trabalho, né? Sim, eu sou diretor técnico do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, né, que é fundada em 2004 em Manaus, então uma ONG amazonense, e a gente trabalha para promover o desenvolvimento de cadeias de valor sustentável, né, que são cadeias produtivas, mas a gente promove essas cadeias com o objetivo de gerar conservação e qualidade de vida para as pessoas que moram no interior da Amazônia, porque a gente entende que o desmatamento ilegal ele gera pobreza e a pobreza gera mais desmatamento ilegal. A gente tem visto alguns estudos que o desmatamento não tem gerado riqueza nesses municípios onde os índices estão altos de desmatamento, e a gente vê que um retroalimenta o outro, né? O desmatamento e também a pobreza. Então a gente atua para gerar riqueza no interior da Amazônia, principalmente para as populações tradicionais, populações ribeirinhas, indígenas, de uma forma que eles tenham condições de se manter nesse lugar e com isso elas possam proteger seu território. Então com isso a gente gera conservação também. Porque acaba que nessa operação ilegal a riqueza vai toda embora, não fica nenhum legado para a cidade, não fica nenhuma uma cadeia produtiva sustentável ali, né, para a galera. Sim, é porque em diferentes locais da Amazônia, também um ponto que é interessante a gente destacar, que assim, é difícil você falar a Amazônia, porque a Amazônia é tipo mais a metade do país. Então, por exemplo, o Amazonas, o cenário é bem diferente de Roraima, que é diferente do Amapá, então todos esses cenários são bem diferentes, mas isso na Amazônia como um todo tem muita ilegalidade, né? Até atividades assim que às vezes não são tão predatórias, mas muitas delas às vezes não têm CNPJ, legalização e também não geram então impostos, né? Então não consegue atrair riqueza pelos impostos e também tem muitas atividades por baixa adoção de tecnologia ou dificuldade de acesso, geram atividades com maior impacto ambiental. E isso é principalmente por conta de problemas fundiários, né? A Amazônia tem um grande problema que muitas das terras não estão ali definidas de quem é, ou então você tem situações, por exemplo, no Pará, que em documentos o Pará é 5 vezes maior do que o próprio território dele. Então tem muitas disputas territoriais, você não tem muito assim o Estado presente para resolver essas questões fundiárias, e isso gera vários desregulamentos, né? Você não consegue ter atividades ali reguladas e que possam gerar recursos, mas sem impactar a floresta e o meio ambiente, né? Então a gente busca gerar essas cadeias que têm menos impacto e têm mais controle, né? A questão territorial no Brasil já é um problema desde 1500, vamos combinar, né? As questões de terra, quem pertence, né? A gente vê sempre a discussão das demarcações das terras dos povos originários ali, e essa é uma discussão que não nasce agora, né? Eu lembro... Eu fui uma criança ali nos anos 80 e essa discussão já era uma discussão muito, muito latente, assim, né? Entre os povos e o próprio governo da época, enfim. A gente já volta nesse assunto. Eu quero saber como você virou um menino da floresta. Como começou a sua vida, assim, nessa área? Quando isso virou uma profissão para você? Você foi prestar vestibular e falou, quero ir para a floresta. Não, então, eu nasci no Rio, mas cresci aqui em Jundiaí, né? E aí, com 17 anos, eu passei no vestibular, fui fazer engenharia florestal na Exalc, em Piracicaba. Só que até então eu não sabia muito bem o que era engenharia florestal. Eu tinha lido sobre, achei interessante resolver ir.
Porque não tem ninguém da sua família, né? Não. Mãe professora. Meu pai também, então... O pai, um jornalista, o outro foi pro direito. Então não tinha nada assim muito na área, mas sempre achei interessante. Lia sobre e acho que na faculdade que eu comecei na engenharia florestal a gente tem que fazer muitos estágios, né? Porque é uma atividade que é muito prática, né? Então não dá para ficar só nos estudos. Lógico que são importantes, mas também é importante você trabalhar, né? Então eu fiz alguns estágios na parte de civicultura, né? Com plantio de eucalipto. A Exalc, ela gera mais possibilidades para você trabalhar nessa parte de civicultura, plantio de eucalipto e tal. Mas era uma área que eu achava interessante, mas não era o que realmente eu gostava, né? E num grupo de estágio que eu fazia, que era o Grupo Florestal Monte Olimpo, onde eu tinha a possibilidade de trabalhar com nativas, recuperação de áreas degradadas, e uma época apareceu um projeto no Pantanal, no Sesc Pantanal, uma reserva particular do Sesc, e aí eu era o responsável por instalar parcelas permanentes no Sesc. Parcelas permanentes são áreas que a gente instala na floresta e vai medindo, marca todas as árvores e mede para ver como elas estão crescendo, qual a taxa de mortalidade, para ver como está a questão de estoque de carbono e tal. E aí eu fui várias vezes para o Pantanal e achava muito interessante. Comecei a gostar dessa área e depois comecei a fazer um estágio. Teve um professor, que é o Edson Vidal, que ele era do Amazon, que é uma ONG do Pará, já bem consolidado. Eles trabalham bastante com essa parte de monitoramento de desmatamento. Ele foi para a Exalc e começou a trabalhar com manejo de floresta nativa. Aí eu comecei a me interessar, comecei a trabalhar com ele e aí começaram a aparecer estágios também na parte de nativas e Amazônia. Mas sempre na região norte do país, assim. Mas no começo era mais ali Piracicaba, recuperação de áreas degradadas, aí depois Pantanal. Aí mais pro fim da minha graduação, que apareceu uma possibilidade junto com o IP, eu fui estagiária do IP, que é a sede deles aqui em Nazaré Paulista, mas era um trabalho para fazer numa fazenda no Pará. Em que eu fiz a quantificação de estoque de carbono daquela fazenda. E aí, na Exalc, a gente tem uma questão forte de repúblicas, né? Então, eu morei em república, então você acaba que todo mundo meio que conhece todo mundo. E um cara que morou comigo na república, ele foi convidado para começar uma ONG na Amazônia, que era o IDESAN. E aí eu já conhecia ele, e aí eu estava para formar, recebi uma possibilidade de trabalho do IP, mas também no meio disso eu fui fazer um curso em Manaus, que é do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Fiz um curso lá de 1 mês, gostei bastante. E eu tinha possibilidade, depois ele me chamou para ir trabalhar no IDESAN e tive a possibilidade de fazer o mestrado e trabalhar. Então, eu preferi ir para lá. Só que até brinco, quando eu fui pro IDESAN, tinha, sei lá, 5 pessoas, assim. E a gente meio que fazia tudo, assim. Tinha uma menina que dava um cheque pra gente, a gente ia com o cheque, sacava o dinheiro com uma mochila, ia pra campo... Meu Deus, que errado isso. Imagina, assim. sair com banco com mochila cheia de dinheiro... E a gente chegava nas comunidades, a gente não era uma ONG que tinha muita grana, a gente tinha pouco recurso, então fazia as coisas meio na raça, assim, então... E é legal que hoje os comunitários valorizam bastante, falam assim, não, porque aqui o pessoal do DESAN andava de rabeta com a gente, então, rabeta são esses barquinhos que tem um motor atrás, assim, e a gente pegava carona com a galera e tal, a gente não tinha dinheiro, então a gente ia meio que fazendo isso na raça, e aí isso, 2008, que eu fui para Manaus, me formei... em 2008, apresentei meu trabalho final, na semana seguinte já estava no Amazonas, trabalhando em Apuí, no Atumã. Nesse período que você foi para lá, nesse início, né, não é fácil ter ONG no Brasil, acho que, não sei, nos outros países, não sei te falar, não sei falar. Mas como que foi a recepção de vocês? Porque, assim, tem lugares que tem... todo tipo de gente com todos os interesses do mundo, né? Enfim, você falou, hoje a galera valoriza, pegava carona de rabeta com a gente e tal, mas como que foi o início, essa adaptação? Porque um ponto passa por você, um cara de uma cidade como Jundiaí, né? Embora tenha nascido no Rio, mas de um grande centro urbano, né? Se adaptar a uma comunidade com outros costumes, outras comidas, outros sotaques. E a outra coisa é essa comunidade te receber, te acolher e se adaptar com a presença, né? Como que foi essa relação? Então, tem algumas questões. Nessa época, também era uma época que existia uma agenda ambiental mais forte.
Então, o próprio governo federal, o governo do estado, tinha uma agenda de criação de unidades de conservação, que era a agenda que foi até um período que teve uma redução de desmatamento bem grande. Então, existiam muitas ações, existiam muitas ONGs e muitas pessoas trabalhando nessa área. Então, não era algo assim tão não comum. Mas para a gente era difícil chegar numa comunidade, porque era algo bem diferente. Só que, como na Exalc eu também tinha feito muito trabalho com extensão, que a gente ia falar com o produtor e tal, tá certo que é muito diferente um produtor do estado de São Paulo e um produtor do Amazonas, mas acho que tem alguns conceitos que são importantes, daquilo de construir junto a relação, de entender, não chegar com um pacote pronto, né, da parte técnica e de gestão do que a pessoa... Tem uma solução para você, para sua vida, que você está vivendo aí até agora, tá errado, eu tenho aqui um pacote. Tinha algumas coisas que eu já levava, que eu acho que isso que fez muita diferença. E a galera com quem eu trabalhava, a gente também seguia meio nessa linha, a gente buscou depois agora, ao longo do crescimento do IDESAN, não perder isso e sempre trabalhar dessa forma. Eu também me vi ao contrário, assim, estando na minha casa, alguém bate na minha porta, e aí, vamos fazer manejo de floração? Não, cara, quero ficar aqui, tô de boa, tal. Então, a gente também tentava pensar ao contrário. Então, a gente sempre buscava essa questão de como trabalhar, assim, de forma conjunta, né? Até hoje, nossos projetos, eu não gosto de colocar assim, o beneficiário do projeto é fulano, é de tal comunidade. Você fala assim, não, tais associações, tais comunidades trabalham com a gente no projeto. Então, também... Mais como parceiros do que como alguém ali num polo passivo que está recebendo uma ajuda, uma assistência. Isso. Que aí é que realmente a galera vai comprar a sua ideia e vai trabalhar junto, porque se você chegar com algo impositivo, é difícil. Mas, assim, também foi um processo, até eles entenderem a gente melhor, a gente entender eles, isso foi algo que foi sendo construído. Então, hoje, tem alguns territórios que a gente já trabalha há muito tempo, por exemplo, no Atumã e Apuí, a gente trabalha desde 2006. Então, as pessoas já conhecem a gente, sabem que... Porque essas pessoas também foram acostumadas durante muito tempo a chegar em projetos que não levaram a nada, né? Então, vocês são mais um que vai vir prometer alguma coisa e depois daqui a pouco vão embora. Então, a gente também tinha esse cuidado de não gerar elefantes brancos, de tipo, tentar construir algo que realmente eles queriam. De ouvi-los, né? De ouvi-los. E aí, acho que essa questão de a gente não ter recurso no começo também ajudou, porque a gente não tinha muito dinheiro para fazer as coisas, então a gente também dependia deles. Então foi algo que a gente foi construindo juntos, assim. Então foi importante, assim, também esse começo. A gente tem uma visão muito pequena da Amazônia, né? Principalmente aqui no Sudeste. Assim, às vezes, quando os americanos não sabem o que é o Brasil, que não fala espanhol, que fala português, acho que a Argentina é Brasil. Eu acho que a gente tem essa mesma falta de conhecimento com relação à Amazônia, né? De achar que é um bloco só, uma coisa super homogênea, né? E que todo mundo ali só tem comunidades ribeirinhas, não tem mais nada. E não, né? A cidade de Manaus, ela é super desenvolvida, né? Tem porto também na Amazônia, não tem? Uma região para cima, portuária, ou não? Manaus. Manaus tem um porto, uma região de portos assim, importantes, porque a maior parte dos transportes é por fluvial, né? E a gente ouviu falar da Zona Franca de Manaus, que é onde escoava... Sim, a Zona Franca ainda existe, que é o polo industrial de Polo Manaus. Industrial, isso. Que hoje ainda tem esse debate de quando tem alguma discussão de retirar os impostos. Porque, assim, hoje o Amazonas, a parte econômica dele depende do que a gente chama lá do PIN, né? Que é o Polo Industrial de Manaus, que é onde várias empresas de tecnologia estão lá, porque elas têm várias isenções de impostos. Tecnologia, de concentrados para bebidas, né? Então, todas elas estão lá. E elas concentram muito o desenvolvimento econômico em Manaus. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. Uma cidade imensa, assim. Nem imaginava. Quanto tem São Paulo? Menos, né? Ninguém sabe, produção? Quantos milhões de habitantes tem São Paulo? Você tá... Grande São Paulo, cerca de 12, assim. Milhões? Nossa, quanta gente. Tudo bem. Mas... E Manaus tem muita desigualdade, assim. Já tem um escritor, que é o Mito Ratuna, que é famoso de Manaus, que ele escreve, né? Que Manaus é uma mistura de Miami e Calcutá. Que tem áreas muito pobres, pessoal que ainda mora em palafitas, de invasões e tal, e gente com muita grana que mora em condomínios, assim, de luxo e tal. Então, e por conta do polo, você tem atração de várias empresas, de pessoas que vão prestar serviço para essas empresas. Então, é algo que é bem importante, assim, no estado. E o estado mesmo do Amazonas, ele nas suas regiões... também é diferente, assim, o sul do Amazonas,
por ele ter uma colonização mais de Rondônia e Mato Grosso, são pessoas mais de produtores familiares que parece até que você não está no Amazonas e que normalmente as pessoas conhecem, assim. Lá o pessoal não come muito peixe, come mais carne, come tucumã, tem mais estradas e tal. Já tem a parte ribeirinha que é mais que anda de barco, mais de peixe. Então, o próprio estado tem áreas que são bem diferentes. Bem assim. diferentes. Porque é enorme, né, o estado. E você tem Sim. as regiões ali, os estados vizinhos, né, que acabam conversando de Sim. alguma forma e isso influencia a cultura, né? Porque você falou, né? Tem toda aquela região dos fazendeiros, né? Das fazendas, criações de gado e tudo mais. Tem algumas pessoas que eu conheço que têm fazendas nessa região. E é isso, quase não comem peixe, é mais mesmo uma cultura como se fosse mais para o Mato Grosso, talvez, né? E a gente não tem dimensão, né, dessas diferenças culturais, assim. A gente estava até falando aqui antes de um artista, que o Dan Stamp, que é um artista manauara. A gente também não recebe muito, né, aqui no Sudeste, essas influências das músicas, né? Sim. Dessa cultura mesmo que vem de Manaus, de toda a região norte do país, né? É porque acaba, historicamente, sempre fica mais esse eixo Rio-São Paulo, e quando aparece mais algo do Nordeste, porque lá, sim, é mais isolado, né? É mais difícil de chegar. Mas Tem- estamos aí na era de internet, né? O sim, mais isolado, ele fica em algum lugar sim, ali, né? Que não, acho que não cabe mais. Eu acho que a gente aprendeu a identificar sim. como música regional. Uhum. O que faz no Sudeste não é música regional, é música brasileira. E o que se faz no resto do país é música regional. O que é um conceito super errado e preconceituoso Sim. ali, né? Eu acho que, ok, identificar características regionais ali, mas é música brasileira de Sim. qualquer forma, né? E tem uma galera hoje mais nova em Manaus, assim, principalmente, que faz um som bem interessante, assim, que eles buscam misturar algumas coisas de Manaus com Caribe, assim, faz um som bem legal, assim, bem diferente. Você sai lá, tem rolê? Aquela pessoa quer perguntar se tem rolê em Manaus. Tem uma floresta Não. inteira pra gente explorar e eu quero saber do rolê. Como se eu fosse a tia que sai de casa, né? Mas tudo Não, bem. tem bastante. Agora eu tô mais. Não tenho saído muito, tenho uma filha pequena e tal, Aham. então a gente não sai muito. Mas tem bastante coisa, tem bastante cena cultural de centros. Tem o Casarão de Ideias, que é bem legal, que é no centro da cidade. Tem muito bastante. O samba em Manaus é muito forte. Que legal. Tem muita cena de samba. Lá também é bem tradicional o forró, mas é um forró que é mais assim ligado, parecido com o forró do Nordeste, mas é algo bem forte de Manaus, assim. Mas tem bastante coisa, assim, bastante cena cultural em Manaus. Que demais. Vamos voltar às florestas. Você foi para lá 2008 e aí começa esse trabalho junto às comunidades, faz toda essa integração. Você falou, no começo era com pouca grana, tal. Como que se dá as parcerias com ONGs? Que eu acho importante deixar claro, né, para a galera que não entende como uma ONG sobrevive, através de projetos. Porque a gente também ouviu muito aí discurso de que ONG é mamata, que benefício fiscal é mamata. Eu que trabalho com lei de incentivo à Sim. cultura, escuto isso direto, né? Tem uma teta gigante aqui na minha cabeça, né? Porque a galera fala que é isso que é benefício fiscal. Como que funciona esses financiamentos? Assim, tem um ponto antes que é importante assim, destacar, que, assim, o termo ONG é muito generalista. Sim, E no Brasil, o termo assim, jurídico, na verdade, é Organização da Sociedade Civil, então nem ótimo. ONGs a gente usa muito, na verdade. Só que assim, uma ONG pode ser uma associação de bairro, uma igreja, é uma ONG, um clube de futebol pode ser uma Sim. ONG Que é uma organização não governamental. governamental. Então tudo, Mas hoje chama OSC, né? que isso, que é o OSC. que é utilizado juridicamente. Então assim, é muito amplo o que pode ser, mas assim, trazendo para o nosso lado, que é um instituto, que que a gente é caracterizado como instituto, que é uma OSC, a gente trabalha com projetos, e a gente trabalha desde projetos de prestação de serviços para alguma empresa, ou também com parcerias com o governo, porque a ideia de ONGs, assim, dessa forma, principalmente ambientais, ou da parte de saúde, educação, é que você tenta cumprir um papel que o Estado não está conseguindo fazer. Sim, sim. Então, o Estado não está conseguindo levar a saúde, educação, geração de renda, ele apoia aquela organização, porque uma ONG é muito mais fácil É como se ele como se terceirizasse, né? terceirizasse.
Por exemplo, a gente já teve edital com o INCRA. O INCRA lançou um edital, a gente concorreu a esse edital, em todas as regras, e a gente foi contemplado. Então, a gente prestava serviço para o INCRA para prestar serviço de assistência técnica em 10 assentamentos no Amazonas. E era assim, a gente executava os serviços, colocava no sistema do INCRA, o INCRA, depois de um tempo, pagava a gente pelaquela prestação de serviço. Mas a gente também tem parcerias com empresas ou com organizações internacionais que querem apoiar alguma atividade nossa, ou querem apoiar alguma... Ou também com organizações nacionais também, alguns fundos nacionais também que são apoiados. Mas, assim, a gente tem toda uma política assim, de como usar o recurso, a gente tem auditoria independente externa, tem balanços, então tem todo um regramento, até porque se você não tiver essas documentações, você não consegue acessar esses recursos. Sim. Então, tudo bem eu pego ordenado. no pé que é importante falar isso e importante esclarecer para quem está pela rádio ou para quem está pelo YouTube, Spotify, enfim, seja onde a pessoa estiver ouvindo, dela ter ciência que são projetos que são executados, prestado conta, né? Que não é uma... Você não pega o dinheiro e faz o que você quer, né? Tem todo um trabalho ali, um projeto com uma finalidade a ser cumprido, né? E muito ressaltar esse lugar que o Estado terceiriza o serviço, porque o Estado não dá conta. Fora que o Estado ele tem muita... Não é muita burocracia, porque burocracia até a certa altura é importante para, né, para você mediar as relações. Mas o Estado tem muitas dificuldades. Imagina, você vai licitar uma empresa, né? Você tem alguns mecanismos de contratação do poder público que o poder público não pode contratar quem ele quer. Então, a OSC acaba sendo uma viabilizadora de projetos onde o Estado não chega mesmo, né? Até, assim, a gente tem A gente está finalizando agora, desde 2018, a gente executa um recurso que é pelo Fundo Amazônia. E pelo Fundo Amazônia também, a gente concorreu a um edital, e ele tem várias regras ali de como eu posso usar o recurso. A gente tem auditorias, o Fundo Amazônia tem auditorias. Para a gente executar qualquer recurso, a gente tem que fazer 3 cotações, informar qual a gente escolheu, isso é colocado no sistema do BNDES, eles verificam tudo que como a gente executou o recurso, a gente tem metas ali do que a gente tem que atingir do projeto, se não atingir tem que explicar por que a gente não conseguiu fazer, então tem toda uma rigidez assim também de como deve ser executado o recurso. Só que mesmo assim a gente consegue ser mais ágil do que um governo, né? Porque para eles conseguirem fazer as licitações, eles demoram muito mais. Até essa discussão até do Fundo Amazônia, a maior parte do recurso do Fundo Amazônia, na verdade, ele era destinado para órgãos públicos, principalmente governo federal, governos estaduais. Esse é o fundo que recebe verbas internacionais também? Ele recebia recurso de doação do governo da Noruega e da Alemanha, e aí hoje ele está travado com 2,9 bilhões parados em conta, porque o governo mudou o regimento do COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Mas agora teve até uma decisão, e vai ter que ser retomado, porque eles tiraram organizações não governamentais do comitê, então teve... E aí os doadores questionaram isso e travaram o fundo. Eu lembro dessa discussão, assim, que a Alemanha e a Noruega não iam mais investir, e aí tinha uma discussão, enfim. É porque o governo não cumpriu com o papel. Disso. Só que o problema é que, assim, que a maior parte desse recurso, na verdade, vai para o IBAMA, para conter fogo, queimadas, vai para governos implementarem o cadastro ambiental rural. E dizia muito que esse dinheiro vai para a ONG. Sim, tem uma parte que vai para a ONG, mas a maior parte fica com o governo. E hoje tem recurso de quase 3 bilhões parado, a gente precisa de recurso para investir em combate a desmatamento, monitoramento, até o próprio trabalhar com licenciamento, né, que é uma demanda de todo o setor produtivo, então algo que poderia ser investido para ajudar o setor produtivo para licenciar as atividades e poder fazer, mas é um recurso que está parado. Desde quando está parado? 2000 e... Eu não acho que 2020, acho que ele parou, eu não lembro agora qual foi a data. Porque foi tirado, porque existe um conselho gestor desse fundo, é que isso? É o COFA, e aí foi mudado a caracterização dele, o Brasil também não cumpriu com os acordos, então os doadores pediram para cancelar e está interrompido, mas... Tá. E aí quem já tinha contrato vigente, que o recurso já estava destinado, como foi o nosso caso, continuou com o projeto, mas existiam outros projetos para serem contratados. E aí suspende. E aí está suspenso, está paralisado, e tem o recurso parado que poderia ser usado para resolver várias situações que a gente tem hoje de desmatamento, grilagens e tal.
Uma coisa que eu sempre repito aqui é a importância, é claro que você está falando do fundo, mas a importância da participação dos conselhos, né? Seja Conselho da Saúde, de Cultura, de Patrimônio, o Conselho de Territórios também. Seja lá qual for a tua cidade, deve ter um conselho aí, é importante fazer parte, né? Porque os conselhos também foram bastante estrangulados, né, nos últimos anos. Sim. E é um meio de participação da sociedade civil, né, de entidades não governamentais, para gerir o uso dos recursos públicos, né? Porque é disso que se trata, né? Recursos públicos. Então é importante que as pessoas façam parte. Você faz parte de outros conselhos sem ser o COFA, é isso? O COFA a gente não faz parte. Não faz parte porque tiraram todo mundo. Mas mesmo antes a gente também não fazia. A gente só acompanhava para saber o que acontecia porque a gente usava recurso do Fundo Amazônia. Mas a gente faz parte de alguns, principalmente no Amazonas, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas. Legal. Eu sou coordenador da Câmara Técnica de Florestas desse conselho, mas a gente também tem assento no conselho como um todo, e em alguns conselhos municipais, como o de Apuí, também conselhos deliberativos de unidade de conservação, a gente também faz parte. Tem alguns âmbitos que a gente faz parte, sim. Eles são importantes, principalmente esse que é o CEMAN, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas, porque é lá que a gente discute quais são as regulamentações ambientais. Sim. Por exemplo, mudança de regra para manejo florestal, ou para algum tipo de atividade, ou para... Isso tudo é discutido lá. E lá que estão especialistas na área, não só de organizações da sociedade civil, mas também de governos, de universidades. Então, tem muita gente lá que conhece sobre o assunto e discute, e como é um coletivo, você consegue chegar a resultados melhores, né? Então... Mais interessantes, né, para mais gente, né, na verdade, né? Não tem uma pessoa só definindo o que vira política pública, né? E o que não vira, né? Então, me fala uma coisa, você fala do manejo florestal, enfim. O que assim, pensando no que chega para mim, sei lá, publicidade. A Natura tem um projeto lá com semente, não sei o quê, que faz shampoo, que faz isso, que faz aquilo, que fala que é sustentável, enfim. Muito se briga com a questão de exploração, né? Ah, não pode explorar, mas a população que mora ali vive como, né? Então, precisa-se de uma exploração que ela seja consciente, que ela seja sustentável. Como que você olha esse lugar do Brasil, que de um lado ficam pessoas no Twitter, ali no conforto do celular, falando, parem de explorar, e você está lá convivendo com pessoas que vivem dessa exploração, não de uma forma pejorativa, mas de sustento, né? Como que você olha esse lugar neste BR? Então, o próprio foco que hoje o IDESAN tem é para a gente trabalhar isso. A gente trabalha para desenvolver essas cadeias de valor. A gente chama de cadeias de valor sustentáveis porque o termo cadeia de valor, ele traz que você está avaliando todos os elos e as relações de diferentes atores que vão estar ali trabalhando juntos para desenvolver toda uma produção, desde a coleta do produto, beneficiamento, a logística, a comercialização e a entrega para o cliente. Então, você vai ter diferentes pessoas, instituições, empresas trabalhando em diferentes elos, então a gente também busca trabalhar esses elos. Então, por isso que a gente chama de cadeias de valor. E a gente entende que é uma ferramenta importante. Lógico que existem outras ferramentas, a gente entende que não existe uma bala de prata para salvar a Amazônia. Você tem que trabalhar com várias coisas para gerar a conservação da Amazônia. Mas uma dessas estratégias é gerar renda para as populações que moram no interior. Porque se elas não tiverem renda, elas vão partir para atividades mais impactantes, menos sustentáveis. Elas ficam mais fáceis de serem cooptadas também para um trabalho que não seja legal, no sentido de legalidade mesmo. Sim, pode ser cooptadas por, sei lá, desde mineração a pecuária extensiva, ou... Porque assim, até mesmo a pecuária, a gente também trabalha com pecuária, mas também trazendo de uma forma mais sustentável. Então a gente busca gerar renda para essas pessoas, para que elas possam ficar no seu território, evitando assim que elas precisem ir para a capital, para Manaus, e tenham qualidade de vida e defendam aquele território. Com isso, você gera conservação também. E eu, como engenheiro florestal, sempre trabalhei muito com manejo madeireiro. Então, as pessoas, às vezes, têm essa impressão de que você está derrubando árvore, é prejudicial para a floresta. Mas, no Brasil, você pode fazer a exploração legalizada,
por meio de um plano de manejo florestal que você vai fazer na reserva legal de uma propriedade ou uma área definida numa unidade de conservação. E ali você vai seguir várias regras e vários parâmetros técnicos para você explorar aquela madeira e vender. Sim. Então, e isso é uma forma, a gente até brinca, que às vezes a motosserra também pode ajudar a conservar a Amazônia. Eu sou responsável técnico por um plano de manejo, hoje a gente está apoiando 3 planos de manejo no Amazonas, que são de comunidades, de associações. Eu sou responsável técnico por um deles. E são áreas, assim, por exemplo, de 2.000 hectares, que por ano elas atuam em 100 hectares, mas elas tiram ali de 1 a 2 árvores por hectare. Então é muito pouco, é uma exploração seletiva, mas isso a gente faz com que, antes de ter a reserva, antes de chegar esse manejo florestal, elas tiravam árvore e madeira de diferentes locais da unidade. A gente concentra um lugar só, de uma forma mais profissional e seguindo regras, e aí elas podem vender a madeira até por um preço muito maior do que o que seria o clandestino. E também seguindo regras de segurança, né? Porque a atividade madeireira é muito perigosa, né? Existem muitos acidentes, tá? Então a gente trabalha toda uma questão de segurança no trabalho com eles também. E é uma exploração bem baixa, assim, né? Então a gente até comenta assim, que você pode até ajudar a Amazônia comprando produtos madeireiros. Porque daí é fácil falar, né? Olha, não explora, mas aí você está comprando produtos que vêm dessa exploração ilegal, por exemplo, né? É um pouco também difícil para o comprador final saber a origem, né? Então... Se bem que eu quase não acho madeira tudo MDP, MDF agora, gente. Então, assim, lá a gente trabalha com manejo florestal licenciado e um deles foi certificado pelo selo FSC. Então, quando você vai comprar madeira, você é o consumidor, é difícil você achar a madeira ali com que vai ter o DOF, que é o documento de origem florestal. Para o consumidor final não vai ter. Mas é importante você, às vezes, cobrado de quem está te vendendo, de perguntar, mas tem documento e tal, como funciona. Só que o mais fácil para o comprador é, na verdade, comprar uma madeira que está certificada, que tem um selo FSC, porque ali, com certeza, é uma madeira legal. Então, talvez para uma ação assim, para ficar mais fácil para o comprador, ele comprar algo que tem um selo FSC. E é o que a gente diz muito, assim, que o ato de você comprar é um ato político ali. Você está escolhendo qual modelo de desenvolvimento que você quer. Então, você passando, tá certo que às vezes é mais caro. E numa situação econômica como a gente está, também é complicado você falar para as pessoas comprarem um produto mais caro. Só que isso no futuro, assim, a longo prazo vai ter um efeito. Então, se você procurar comprar produtos de madeira certificados, ou um produto que são feitos de comunidades, ou produtos não madeireiros também que são de comunidades, você está ajudando a desenvolver esses locais e aquela comunidade, fazer com que eles fiquem lá. A gente tem uma parceria com o Mercado Livre, por exemplo, que é um projeto que é uma iniciativa, né, que é o Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que lá as pessoas podem encontrar diferentes produtos de comunidades, de empresas de impacto social, impacto socioambiental da Amazônia, de diferentes coisas, desde de óleos até sandálias de borracha, mel, castanha, tem de tudo, lá cremes e tal, que a pessoa pode comprar e com isso ela está ajudando os povos da Amazônia a conservarem a Amazônia. Isso no próprio Mercado Livre? Isso no Mercado Livre. Que legal. Que é o Amazônia em Casa, Floresta em Pé. Se jogar isso no Google, as pessoas em casa conseguem achar e aí conseguem ver quais são esses produtos que estão nesse tal, e conseguem comprar. Que demais, que demais. Uma boa ação, né, para você expandir esse mercado, sair, né, para todo o Brasil, na verdade, né? É porque é uma coisa que a gente tem esse desafio agora, que a gente está... Desafio logístico, né? Esse é o principal, porque é muito caro você trazer algo lá da Amazônia para cá. E até mesmo dentro da Amazônia, os custos e as distâncias são muito... as distâncias são grandes e os custos são altos. Então, a gente tem essa dificuldade de trazer isso para o público consumidor. Mas a gente está tentando trabalhar esses desafios para conseguir trazer esses produtos. Sai como? Sai via terrestre, né? Via fluvial. Tem experiências via fluvial, às vezes quando você tem um produto de maior valor agregado e menor volume, dá para vir por aéreo. Terrestre tem que ir até Rondônia para vir terrestre. Tá, porque você falou da dificuldade tem regiões que tem poucas estradas ali, né? Porque a estrada... ali o que a gente consegue tirar por estrada é a parte que vem pelo Acre, Rondônia,
O Amazonas, por estrada, ele só tem a BR-319, que vem que liga Manaus a Porto Velho, mas ela, uma parte do ano, por conta das chuvas, ela fica inacessível, porque o trecho do meio dela não está asfaltado. Mas a gente tem buscado outras soluções. Tem muita produção do Amazonas que vai para o Pará. No Pará ele é beneficiado e depois ele tem uma rota que vem por embarcação até Santos. Então, tem algumas estratégias que a gente está buscando também para viabilizar esses produtos. E tem produtos de exportação também? O que sai de lá para o mundo? Sim, hoje, assim, o que a gente tem trabalhado mais são com óleos. Esse projeto nosso, pelo Fundo Amazônia, que é o Cidades Florestais, a gente apoiou 16 organizações, a gente construiu 2 novas usinas de óleos, a gente estava apoiando outras 3 usinas também. Quando você fala usina, como que é uma usina de óleos? É uma área, é uma construção, que você tem ali algumas máquinas, que são máquinas que vão quebrar sementes. Tá. Porque esses óleos vegetais da Amazônia, a não ser a copaíba, você quebra as sementes e aí depois prensa. Então você vai ter algo para quebrar, um triturador, e depois uma prensa a frio que você vai prensar isso. E a própria comunidade trabalha nessas usinas? Sim, tem desses que a gente apoia, são as associações que fazem a gestão da usina. A gente apoia com assistência técnica e de gestão, porque um grande desafio para eles é como fazer a gestão do negócio, né? Porque é um negócio, uma empresa que eles têm que tocar. Então é um pouco complicado e a gente dá esse apoio para melhorar essa gestão. A copaíba que é diferente, a copaíba você faz um furo na árvore e aí já sai um óleo resina que sai do tronco dela. E até a copaíba hoje é muito vendida, assim, tá tendo bastante procura, ela é exportada, depois ela é destilada e depois é exportada, essa copaíba. Já sai pronto de lá? Ou vende matéria-prima também, assim, para vende matéria-prima também. Hoje, a copaíba pode ser vendida para usar, direto para passar na pele e tal, mas também tem uma empresa que compra e destila e depois vende para uma outra empresa. O que a gente tem feito hoje como estratégia é assim, a gente media contrato entre essas associações e grandes empresas do Brasil que vão comprar esses produtos como matéria-prima. E isso ajuda a puxar a produção, porque todas elas adiantam um recurso. Porque um grande gargalo para a produção da Amazônia, não só a questão fundiária, mas a questão de crédito, né? Porque você olha todo o agro, tem por trás ali de subsídios gigantesco. E para a parte assim, mais extrativista florestal, a gente não consegue tanto acesso fácil a crédito. Então, a que se deve isso? Falta de política pública? É um pouco de como as políticas públicas foram configuradas hoje e como é a situação atual. Porque para algumas coisas que são demandadas, é meio que o que é demandado para o agro em geral. Só que é muito mais simples para alguém que é dono de uma fazenda e tal, conseguir um documento de caminhonete e tal, e atualiza aquele documento dele. Uma pessoa que mora numa área afastada, que às vezes o documento... Existia essa discussão, porque muitas pessoas moram em unidade de conservação. E essa unidade de conservação, eles não têm o título da terra, eles têm uma concessão de direito real de uso, que é o governo falando, vocês podem morar aqui, podem usufruir daqui. Mas a terra não é de vocês. E no começo, alguns bancos não entendiam isso como um documento fundiário, então teve que ter essas discussões. E tem alguns documentos que eles precisam ficar atualizando, e não é simples nem barato ficar atualizando isso. Então, não é tão simples fazer essa conexão. E toda a parte de assistência técnica para chegar até eles não é tão simples e tal. Então tem essa dificuldade. Então o que essas empresas faziam era apoiar, porque eles muitas vezes adiantam, às vezes 50%, 30% da produção, e isso puxava toda a produção. Como se adiantasse uma safra, assim. E aí isso já puxava toda a produção de óleo de andiroba, de manteiga de murumuru, manteiga de tucumã. Aí eles usam esse recurso para pagar os extrativistas que estão coletando esses produtos na floresta, pagar o pessoal que está trabalhando na usina, e aí vendem essa produção. A gente chegou no mês passado, a gente atingiu em 2 anos 5 milhões em vendas de óleos para 4 associações. E aí, paralelo a isso, a gente criou uma outra estratégia com eles, que é a marca coletiva Inatu Amazônia. Tem até o Instagram, que é a Inatu Amazônia. E aí hoje eles pegam, já que esses clientes já estão puxando a produção, separa uma parte e eles estão pagando uma empresa parceira em Manaus, que tem selo Anvisa, ela fraciona. E aí então eles têm a própria marca. Tem uma marca própria, que já são os vidrinhos envasados que hoje eles estão vendendo para farmácias, para lojas, que depois revendem para o público final.
E aí já é um recurso assim, a mais que eles não tinham e agora estão começando a ter também. E qual que é o impacto disso na vida das pessoas? Porque, assim, muitas famílias, elas ficam de geração em geração trabalhando ali na terra, enfim. Também há o modelo. Também há os filhos que saem, que querem fazer outra coisa, que, né? E aí os pais não aguentam ficar na produção até 90 anos, né? Como que você olha essa questão de, não de sucessão familiar, mas dessa lógica geracional dentro dessa cadeia produtiva? Esse é um ponto importante, algo que a gente tem trabalhado nos nossos projetos também, de como atrair os jovens. Porque Sim. acontece isso, o cara não quer fazer a mesma coisa que o pai fazia e da mesma forma. Então, a gente busca muito trabalhar questões de como mudar a forma de produção, porque também, às vezes, eu participava de eventos e encontros e os próprios comunitários falando, ó, mas a gente não tem como a gente falar de melhoria de qualidade de vida pelo manejo florestal, você tem que carregar uma prancha de madeira no ombro, assim, não dá, você vai estourar as costas da pessoa. Então a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento de máquinas e levar soluções assim mais tecnológicas. A gente criou também por esse projeto um aplicativo que é Cidades Florestais para gerar rastreabilidade, gestão. Então aí os jovens ficam interessados mais em usar esse aplicativo, usar esses maquinários. A gente tem... O IDESAN também ganhou um edital pela SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca, que é do governo federal, que é para fazer um meio de campo porque todas essas empresas do Polo Industrial de Manaus, de tecnologia, para elas ganharem todos os incentivos que elas têm de impostos, elas têm que destinar 5% do faturamento deles para desenvolvimento de tecnologia e inovação. Perfeito. E aí existem 4 temas diferentes, RH e tal. E aí tem um dos temas que é bioeconomia, e foi que o IDESAN ganhou esse edital durante um período de tempo. E a gente faz o meio de campo com as empresas do Polo que tem que destinar esse recurso para instituições que vão desenvolver tecnologia. A gente mesmo também pode usar esse recurso para desenvolver tecnologias. Então, esse recurso vai para esses locais e eles desenvolvem essas soluções. A gente vê quais são os problemas que estão tendo nas cadeias e desenvolve desde aplicativos, máquinas, alguma solução assim para as cadeias e sempre pensando nos jovens também, né? Porque eles não vão querer continuar fazendo a mesma atividade que o pai Sim, e deles da fazia mesma antes, da mesma forma, né? E aí, porque tem uma hora também que o corpo não aguenta, já que é um Sim. trabalho mais braçal, Sacrifício. né? Mais desgastante, assim. E aí eu fico muito pensando nisso, né? Nesse lugar de sucessão, porque você consegue conter até a galera ali até um certo limite, né? E depois o pessoal quer ir embora, né? Quer fazer outra coisa. Sim. E o pessoal, eles têm um... Como que é a educação? Eles conseguem concluir, de um modo geral ali, o segundo grau, tem esse interesse de acessar a faculdade, quero ser engenheiro florestal, você vê isso Então, nas comunidades? sim, assim, Porque é uma outra realidade, né? É uma outra realidade de acesso ao mundo, às possibilidades, acesso aos direitos básicos, né? assim, como o Amazonas é muito grande, tem muita diferença nos locais que a estratégia funciona ou não, mas existe uma estratégia meio que geral, assim, que é interessante, até já foi premiada, que é do governo do estado. Mas, assim, o normal são escolas até, sei lá, o primário de multisseriada, que o professor É tem um professor para... cada fileira é uma série, o professor vai dando aula ali para todo mundo ao mesmo tempo e Que aquela loucura. confusão. Só que tem locais que têm escolas, por exemplo, em unidade de conservação do estado, existem escolas que têm segundo grau, e aí entra um modelo que já recebeu alguns prêmios, que ele é anterior ao que o pessoal teve agora na pandemia. Que, assim, tem um professor em Manaus e tem um professor que acompanha a aula e a aula é remota. Tá. Os Até pela alunos... dificuldade logística de Logística, de algumas regiões sim, ali. então isso foi criado já há algum tempo e alguns locais têm esse ensino e aí os alunos conseguem chegar até o segundo grau. A Universidade do Estado do Amazonas, que é o UEA, que aí é outro ponto importante de se manter a Zona Franca, ele recebe recursos da Zona Franca para se manter. Tá. E a UEA consegue chegar em diferentes municípios do interior do estado e ter esses cursos já de graduação, assim, pós-graduação. Aham.
Só que a maioria deles ficam nos centros urbanos dessas cidades menores, né? Mas assim, já é alguma coisa, porque o Amazonas tem essa dificuldade de tudo ficar muito concentrado na capital. Sim. Parte de saúde e tal, então é muito capital. Você tem que viajar para estudar, para ter acesso à saúde, Sim. tudo. E assim, existem essas estratégias que precisam ser melhoradas. Sim. E precisam ser intensificadas, porque até no nosso próprio trabalho de desenvolvimento de cadeias, às vezes a gente tem problemas por conta disso. Por exemplo, tem um assentamento que a gente trabalha, que os extrativistas começaram a sair porque não tinha mais escola e posto de saúde. E aí a gente fez um trabalho com a associação para começar a cobrar do governo municipal de instalar uma escola e um posto de saúde, nem que seja na entrada do assentamento e tal. Isso tá andando, mas é algo que às vezes a gente acaba trabalhando também nesses pontos, mas de uma forma indireta, né? Porque o nosso foco é mais a produção. Sim. Mas às vezes acontece Mas é que impacta, né? Porque ali diz respeito a essa cadeia produtiva, ela acaba sendo uma conversa muito transversal dentro de uma comunidade, né? Sim. Que a pessoa tem que ter o acesso ao básico do básico para que, né, essa cadeia produtiva, essa cadeia de valor, né, ela consiga se desenvolver, né? Por isso que eu perguntei da questão da educação, assim. Mas é legal que até esses dias eu estava numa comunidade e o pessoal estava me falando que hoje, que é uma comunidade que tem essa escola já de segundo grau, que por conta do projeto, por ter o plano de manejo, ter a usina, vários alunos agora querem fazer engenharia florestal também, porque estão vendo... Então, e aí muito tá legal. funcionando e tal, e aí então estão querendo já dar continuidade. E aí permanecem nos seus territórios, né? Ainda que sejam territórios cedidos, né? Não tenha um documento ali de posse, mas esse entendimento de pertencimento, ele é super importante, né? Porque você já não tem um documento que aquela terra é sua, né? Se você não se sentir pertencente e ter condições de viver naquele lugar, não tem sentido você ficar. Vai ficar um monte de região abandonada e a pobreza aumentando nas capitais, né? Com certeza. Acontece o êxodo florestal. E lá é uma coisa que a gente trabalha com eles, que assim, eles têm um potencial de geração de renda assim, absurdo nessas áreas. São áreas muito grandes, muito ricas em recursos naturais, porque os ribeirinhos, assim, eles não trabalham uma coisa só. Acaba que ao longo do ano, em função de chuvas ou do clima, eles vão trabalhando diferentes coisas. Tem um período que eles trabalham com a roça, né, que é a produção de mandioca, farinha de mandioca. Tem uma época que eles pescam. Tem uma época que pode trabalhar no extrativismo. Então, ao longo dos anos, eles trabalham em várias coisas. Assim. São várias maneiras de se manterem. E isso vem do conhecimento, né? Vem dessa prática mesmo de viver num local e saber que, ó, esse período do ano não vai dar para trabalhar com isso, né? E até, por exemplo, as unidades de conservação, que são, assim, popularmente, o que se chamam de reservas, né? Elas são uma estratégia de como reduzir desmatamento e gerar conservação. No Brasil tem o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é de 2000, que criou como devem ser essas reservas, né? E aí tem unidade de conservação de proteção integral, que são os parques e tal, que é só para visitação. Tá. E as de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, as RESEX, e as reservas de desenvolvimento sustentável, que são as RDS. A gente trabalha principalmente em RESEX e RDS, que são para essas populações tradicionais viverem e aí conciliar tanto o modo de vida tradicional deles e com produção sustentável com conservação. Então, dentro dessas reservas tem um zoneamento, assim, ó, até aqui vocês podem fazer roça, que vão ter que derrubar a floresta e plantar. Aqui vocês trabalham com extrativismo, que é para coletar copaíba, coletar castanha, pode fazer plano de manejo, e tem uma área que é uma área para conservação, que é só para visitação. Que não pode mexer. Na parte de extensivo, que é onde pode coletar os produtos, eles também caçam e tal. Então... Você acha que esse modelo de parque, né, você consegue preservar mais e ser um lugar sustentável? Essa conversa dos parques ecológicos, né? Porque aqui em Jundiaí se discutiu um tempo, né? O Parque Estadual, o Parque Serra do Japi, enfim. Você acha que esse modelo é um modelo que ajuda na preservação? Não, com certeza, porque ele é uma estratégia de ordenamento territorial. Então, você com certeza vai ter áreas que você vai destinar para produção de maior impacto, outras com menor impacto, que é o que a gente discute muito, que precisa avançar dos zoneamentos, os EES, né? Zoneamento ecológico, econômico ecológico. Que você ali ordena onde cada coisa vai acontecer. E as unidades de conservação são uma estratégia importante, né? Porque você vai ir no Amazonas,
durante uma época, teve essa estratégia de criação de várias unidades. O que está faltando agora é mais recurso para a gestão delas, para elas fazerem funcionar. E você tem locais que tem mosaicos, né? Que você vai juntando ali uma área de proteção integral, que é só para visitação, que você pode trabalhar até turismo, em outras que é para conciliar atividades relacionadas de ribeirinhos, de comunidades tradicionais. Então, é uma estratégia fundamental, que é o que a gente estava discutindo antes, né? Que o problema é a questão fundiária, né? Que você está tudo... Aquela bagunça, então é uma forma de você ordenar ali e conseguir... Não sabe quem é, porque a questão territorial sempre em pauta, né? Tem uma discussão aqui na cidade mesmo, que as áreas melhores preservadas das serras são as propriedades privadas. Porque acho que tem uma lei que você não pode construir, você tem um percentual ali que você pode construir do teu terreno e não pode... Mas é uma discussão também antiga e que acaba não dando conta da demanda de preservação da serra, pura e simplesmente, né? Lá não tem a questão dessa exploração territorial, imobiliária, como tem aqui, ou tem lá também? Tem, mas é diferente. Assim, o que você mencionou, esse é o Código Florestal, né? Porque aqui uma propriedade, ela pode derrubar 80% da sua área e deixar 20% de reserva legal. Sim. Na Amazônia é o contrário, você pode derrubar 20% e deixar 80%. Esse 80% de floresta é a reserva legal. E a reserva legal é onde você faz o plano de manejo madeireiro, por exemplo. Você pode explorar madeira, mas de forma seletiva e com plano de manejo. E aí você tem as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que é em topo de morro, ao longo dos rios, para conservar os recursos hídricos. Mas para essas propriedades, tem aqui no Brasil e no mundo, tem evoluído bastante a questão de pagamentos por serviços ambientais. Então é possível, sim, essas propriedades privadas e outras também terem um retorno financeiro pela manutenção da floresta. Sim. E tem empresas que prestam essa consultoria de olhar o território e falar, olha, aqui você pode cuidar assim, aqui você pode cuidar assado, pode explorar isso. Isso é um serviço prestado. Sim. Vocês prestam esse serviço? Então, lá, como que funciona? Alguns... Quem que a gente procura? Não que eu tenha terra, gente. Mas não, como que funciona a gente, assim, para propriedades, acaba que a gente não faz esse tipo de serviço. A gente trabalha mais com essas organizações, e até que são áreas maiores. Mas aqui em São Paulo, no Brasil, tem várias empresas. Acho que pessoas conseguem pesquisar fácil, tem crescido bastante, assim, essas empresas. Mas aí voltando, tem na Amazônia tem muita questão de especulação imobiliária que vem pela grilagem. O sul do Amazonas é uma área que tem bastante especulação. E aí vem muito por esse vazio do Estado para definir quais são os territórios, invadem áreas públicas, então você está roubando um bem que é de todo mundo, e utilizam gado para dizer que estão ocupando espaço. Então ali, na verdade, não é nem uma pecuária que está sendo feita, em alguns casos. Para dizer que é uma terra produtiva ali. Porque ele está falando que a produtiva é minha, eu tô ali. Mas às vezes ele nem está produzindo nada, ele só está ali para manter, mas na verdade ele está em algum esquema comprando e vendendo terras. Então isso é algo bem prejudicial que é importante então se trabalhar esse ordenamento para evitar e trabalhar essa parte da concessão de documentos e trabalhar realmente Mas você acha que o governo dá conta dessa regularização de terra se ele já não é presente em tantos espaços, né? Como dá conta disso, assim? Porque a gente fala, escuta, a grilagem, é isso e aquilo, mas é como se de fato o Estado não existisse, não tivesse braço para cuidar disso, né? Porque também é um assunto bem delicado, né? Bem Mas complicado. aqui vai um pouco da questão de interesse porque é algo delicado, que você vai ter diferentes atores ali brigando, cada um pelo seu interesse. Então não é algo que é fácil de fazer. Então, aí o Estado às vezes não quer comprar tal briga, ou tem determinados interesses. Outras questões ali envolvidas. E aí não vai querer fazer, mas e é algo que isso já vem há algum tempo sendo negligenciado, então é algo que precisa ser feito porque se não resolver a questão fundiária, você não vai conseguir resolver nada para frente. Assim. Sim, e a gente viu também bastante, desmatou não sei quantos estádios do Maracanã. E aí vem alguém e fala, não, é mentira, não aconteceu isso, não está desmatado. Ou é mentira, não está pegando fogo.
Você que tá mais pertinho, conta pra gente, tá rolando um desmatamento? Porque rolam umas queimadas que são as queimadas de limpar terreno, né? Coisas assim. Mas isso é meio que, desculpa, assim, tem queimadas que o pessoal, pequenos produtores fazem. Isso. Só É que botaram na conta dos pequenos É, produtores, mas né? não, o desmatamento, de 2004, ele começou a reduzir, foi um período que teve o maior histórico de redução de desmatamento, assim, o maior programa mundial, que reduziu o desmatamento drasticamente, e a partir de, acho que 2015, que acho que ele começa já voltar a subir, só que de 18 para cá ele aumentou muito, assim, a curva dele tá bem alta. E assim, a gente tem dados que são do INPE, que é um sistema nacional e público, que é referência no mundo, e pelos esses dados deles, eles mostram que está aumentando o desmatamento, está aumentando queimadas. Então, não tem como ser contra esses dados, são dados técnicos, científicos. Nós, então, brasileiros, temos condições de fazer essas medições. Nós temos tecnologia para isso. A gente não precisa alugar um satélite para ver isso. Nós já temos a tecnologia, temos os melhores especialistas nisso. O Brasil é o melhor ente possível para monitorar essa questão de desmatamento. E isso já está tudo instalado. É só continuar o apoio e continuar o desenvolvimento dessa tecnologia que já está instalada, já funciona muito bem, já há muito tempo, e é referência para o mundo. Assim. Então... que é importante deixar claro isso, né? Que nós temos tecnologia para monitorar isso, né? Que nós podemos olhar para esses dados, né? Não é uma foto manipulada ou algo assim. E tem os dados que são os oficiais, que são do INPE, e tem outras estruturas também que usam outras metodologias, por isso que às vezes aparecem algumas discrepâncias de dados, é porque, por exemplo, o Amazon, que é uma ONG, ele utiliza uma outra metodologia. Então, às vezes dá um pouco de diferença e tal. Então, e tem diferentes sistemas. Tem um sistema que ele detecta se está tendo queimada. E aí depois que ele detecta o desmatamento, porque ele só vai ver se teve desmatamento depois que já queimou, depois que ele vai passar o satélite vai ver. Então, por isso que às vezes aparecem dados diferentes, porque tem medições que são diferentes. Então. Mas a gente já tem todo o sistema assim já instalado. Já prontinho, dá só para conferir. Você volta, hoje a gente está gravando hoje num sábado, para você que está em casa, provavelmente hoje é um dia de semana e você está na hora do seu almoço com a nossa companhia, mas você volta para lá, você tirou umas férias, veio ver a família e volta para lá amanhã, domingo. Na verdade não foi nem férias, como a gente pode trabalhar remoto, então vim trabalhar remoto. Você fugiu mesmo, isso, entendi. Pegar um frio, aí fazia tempo que eu pegava frio. Você falou que lá é calor pra caramba e não venta. Em Manaus mesmo é bem abafado, bem quente. Lá, por exemplo, dá 24 graus é frio, o pessoal já tá de moletom na rua. Sério? E até os meses de agosto, setembro, outubro, novembro são bem quentes. Mas já faz uns 2 anos assim que ano passado e esse ano, porque a gente teve 2 sequências de laninha, né? Então tem chovido muito e aí não fez tanto calor. Ano passado e esse ano choveram muito, assim. Mas normalmente é muito quente. Mas no interior, assim, quando você tá numa reserva, tá numa área de floresta, aí é mais friozinho. Mais fresquinho. Mas mesmo assim é quente. Bebe sua água, eu estava bebendo água, te interrompi. Você volta para lá e continua esses trabalhos no IDESAN, voltar para São Paulo, nem pensar. Família instituída. Às vezes a gente discute um pouco isso, mas assim, lá já estou mais consolidado, a gente tem muitas oportunidades, o IDESAN cresceu muito. Hoje a gente já é uma referência assim, na Amazônia, no Brasil. A gente já ganhou alguns prêmios, então... Assim, pra mim, não sei, pra voltar pra São Paulo ainda não tenho plano. Nenhum plano. Pra voltar. E a filha, Manauara? Minha filha é Manauara, minha esposa é Manauara. Mas de vez em quando ela vem pra cá, passar um frio também. Elas estão aqui? Estão aqui. Elas estão passando frio aqui. Então. Ai, judiação! E a sua filha já indica caminhos que ela quer seguir? Ou ainda não? Ainda não. Quantos anos ela tá? Tá com 5. Ela gosta bastante de dançar, a parte de artes, assim, ela gosta bastante. Ela já tá no TikTok? Já tá fazendo as dancinhas? Ela faz balé também, então... Você faz dancinha no TikTok pra proteger a floresta? Sementes? André. A gente teve uma parceria, mas eu não fiz, com a Gabi Amarantos.
Foi uma parceria do Idezan com Ela é maravilhosa, a gente uma- ama aquela mulher. com uma música nova dela, mas eu não participei. Eu tava em viagem, porque acontece isso, a gente vai pra... Você não participou de uma coreografia da Gabi Amarantos. Porque eu tava numa reserva e tava sem comunicação, e não... Mas a galera lá Que fez. apropriado, não é mesmo? Eu já sabia quando ia ser, eu marquei a viagem pra aquela data. A Gabi Amarantos vai ter que fazer outro clipe agora com a tua participação. Falar com ela, passar o recado. Tá, muito bem. Passa esse recado pra ela. André, brigadão, viu? Obrigado por ter Obrigado vindo, a você, dividir um Bruno. pouquinho aí da tua experiência, da tua vida. Acho importante a gente conversar sobre isso, que às vezes a informação realmente não chega. É óbvio que a gente pode procurar informação, mas nem sempre os lugares a gente procura do jeito certo, né? certeza. As informações. Mas legal saber aí da tua experiência com floresta, com essa relação com as comunidades mesmo, desse vamos explorar de forma legal, de forma consciente, de forma sustentável, gerando valor, deixando um legado, né? Deixando um legado para a comunidade. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tainá. E acho que é importante isso que você comentou, de buscar informação, que hoje eu vejo que tem muitas vezes discussão muito polarizada e tem alguns Sim. pontos que são técnicos, né? Você Sim. tem que discutir de forma técnica e ter informação, né? Como esse de dados de desmatamento, assim, não é uma opinião, sim um dado. Então é Sim. importante você buscar informações técnicas qualificadas e discutir o tema e não ideias, assim. Sim, né? Então, isso é sim. um ponto importante. É, discutir os dados, Sim. né? Discutir os dados e não as opiniões, Sim. que eu acho importantíssimo. Obrigado, André, valeu mesmo, Obrigado. viu? Obrigado, Maurício, por essa pauta. Continue trazendo membros da sua família aqui para o Francamente. Muito agradecida. Valeu, Rafael. Galera, é isso, ó, o programa Francamente pela Rádio Difusora, todo dia, de segunda a sexta ao meio-dia. E também estamos no YouTube, no Spotify, no Rumble e qualquer outra rede aí de agregadora de áudio, que é... Como podcast, isso. Também estamos, é um programa de rádio, parece um podcast, mas é um programa de rádio. Estamos aí em todos os agregadores de áudio dessa rede de internets. Combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.